E a partir de agora nós vamos crescer. Amém? Nós vamos ouvir da parte do Senhor aquilo que Ele quer nesta noite nos ensinar, nos falar, para o nosso crescimento espiritual na sua graça e no conhecimento do nosso Deus. Amém? É necessário crescermos, é necessário vivermos com intensidade esta graça, com profundidade, porque para isso o Senhor revelou a cada um de nós. Amém? Com propósito. O Senhor revelou esta graça à tua vida com um propósito. E esse propósito o Senhor quer que se cumpra por completo na tua vida. E assim nós vamos agora, a partir de agora, nos aprofundar neste aprendizado, neste conhecimento, para vivermos este chamado maravilhoso do Senhor em nossas vidas. O tema da mensagem de hoje é uma continuação da mensagem que nós aqui demos início no domingo próximo passado, e tem como tema a autoridade do Evangelho verdadeiro. A autoridade do Evangelho verdadeiro. E hoje a parte 2, falsos mestres. Amém? Nós estamos nos aprofundando na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E o texto de início desta mensagem está em Gálatas, no capítulo 1, versículos 6 a 10, que diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Amados, isso tem uma profundidade, isso tem uma seriedade. E nós, graças ao nosso Senhor que abriu os nossos olhos, entendemos bem isso. Porque o apóstolo Paulo, ele está dizendo: se eu mesmo, que vos ensinei, que vos anunciei o evangelho da graça, começar a falar coisas que não têm a ver com a graça, porque nós estamos numa carne e podemos desviar, podemos cair. Então Paulo está dizendo, mas que ainda que nós, ou mesmo um anjo, olha o que Paulo disse, a comparação que ele disse. Nós ou um anjo, não interessa. Se for diferente daquilo que eu vos anunciei, seja anátema. Seja maldito. Seja rejeitado. Então, se eu começar a pregar, falar coisas diferentes desta revelação, que eu seja rejeitado, que eu seja anátema. Por isso eu digo sempre aqui, amados, preste atenção na minha conduta, preste atenção na minha vida.
Preste atenção no que eu estou trazendo para a tua vida. Compara o que é espiritual com o que é espiritual. Se for diferente daquilo que Paulo ensina, rejeita. Vai embora. Versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Eu não estou aqui para agradar a homens. Eu estou aqui para ser um servo de Cristo. O que sou pela graça, tenho o que tenho pela graça, a capacidade, a suficiência vem do Senhor, vem de Deus, tudo provém de Deus. E eu sei bem que é Ele que me sustenta aqui, me dá o fôlego de vida e me mostra o caminho em que eu devo andar. Então, amados, é este caminho que eu estou lhe ensinando. É este caminho que eu estou trazendo para a tua vida através do Espírito Santo de Deus que habita no meu espírito. Vamos orar, vamos falar com o Pai para receber com o nosso coração aberto, coração quebrantado, tudo aquilo que Ele tem para nos falar e testificar ao nosso espírito nesta noite. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus bom, Deus que nós amamos e bendizemos neste lugar. O Deus de toda a glória, o Deus soberano, que é Rei de reis, Senhor de senhores, o Deus de toda a graça, o Príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade, aquele que nos amou primeiro, aquele que nos escolheu, aquele que nos chamou, nos predestinou, aquele que nos justificou, aquele que nos glorificou. O Deus que habita em nós, o Deus que nos guarda, o Deus que nos ajuda, que jamais nos deixará, nunca nos desamparará, o Deus que nos ama com amor incondicional. Senhor, estamos aqui nesta noite para te ouvir. Estamos aqui como teus filhos, como tua igreja, Jesus. A igreja de Deus, que vive o Evangelho de Deus, que vive o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da parte de Deus, através do apóstolo Paulo. Senhor nosso Deus, que esta revelação se intensifique cada vez mais em nossos corações neste lugar. Que venhamos, ó Deus, crescer rumo à perfeição nesta maravilhosa graça. Que venhamos entender, compreender, Jesus, este modo digno de se viver a sã doutrina, este modo de se viver o genuíno cristianismo nesta terra, Senhor. De sermos de fato cristãos genuínos, cristãos verdadeiros, que seguem a Cristo, não o da carne, mas o ressuscitado. Senhor, somos a tua igreja, somos os teus filhos, somos o teu povo, aqueles que o Senhor mesmo escolheu para estarmos aqui e recebermos a verdade que liberta, recebermos esta maravilhosa graça e anunciarmos ao mundo, anunciarmos às tuas ovelhas que Cristo nos libertou, que o fim da lei é Cristo e que o justo viverá pela fé. Aqui estamos, ó Deus, justificados por ti, justificados pelo teu precioso sangue,
vivendo pela fé nesta maravilhosa e completa obra que na cruz do Calvário foi consumada a nosso favor. Por isso, com ações de graças, já recebemos, ó Deus, todos os benefícios que esta palavra irá trazer à nossa vida nesta noite. Recebemos com ações de graças, Senhor, os milagres que o Senhor irá realizar enquanto a tua palavra é ministrada pelo teu Santo Espírito neste lugar. Recebemos o teu agir, recebemos a confirmação, Senhor, a tua confirmação da tua palavra em nossa vida, através de sinais, maravilhas, prodígios e milagres em nossa vida. Cremos, Senhor, que o Senhor fala conosco neste lugar. Cremos que é o Senhor que está nos ensinando. Cremos que esta obra não é uma obra de homens. Cremos que esta obra é do Senhor, única e exclusiva, Jesus, e que não há nenhuma parte humana nisso que estamos recebendo aqui. Por isso te agradecemos, Pai, pelo privilégio de podermos estar aqui, felizes em perfeita vitória, para receber o melhor desta terra, para receber o melhor alimento, para receber a palavra da graça, a palavra que edifica e dá herança. Senhor, me uses conforme o teu querer. Use os meus lábios, minhas cordas vocais, meu intelecto, os dons do teu Espírito, Senhor, que já estão manifestados em minha vida. Que o Senhor faça, ó Deus, se cumprir nesta noite, por completo, aquilo que o Senhor já determinou, aquilo que o Senhor ordenou acontecer nesta noite, neste lugar, em nossas vidas. Que se cumpra para louvor e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus é que nós oramos e já te agradecemos. Amém? E toda a igreja diga amém. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. Aleluia. Aleluia. Glórias e glórias a Deus. Obrigado, meu filho Vinícius, minha amada e querida esposa, abençoada pastora Daniele. Louvado seja Deus pela tua preciosa vida, minha linda esposa. Meus irmãos amados, Igreja preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres que foram chamados pelo Senhor, tiveram os olhos do entendimento, os olhos do coração, iluminados pelo Espírito Santo, para poderem entender, para poderem compreender esta graça, a verdade que liberta, compreender o Evangelho de Deus. Aqueles que são salvos são propriedade exclusiva de Deus, do Deus vivo, e que estão aqui nesta terra, aprendendo a respeito do Pai e entendendo que já são herdeiros da vida eterna e que para lá tornarão. Aleluia! Amados, esta carta de Paulo aos Gálatas é maravilhosa. Eu amo falar a respeito disso aqui, porque outrora eu não sabia falar a respeito disso aqui. Já como pregador do Evangelho, como pastor, na lei, eu não entendia as cartas de Paulo. Eu não compreendia porque eu entendia bem João, Mateus, Lucas, Marcos. Entendia bem a mulher do fluxo de sangue. Entendia bem a respeito de Zaqueu. Entendia bem a respeito de Bartimeu. Entendia bem a respeito
das histórias de Moisés, de Ana, entendia bem a respeito daquilo que foram fatos, que foram atos históricos e que aconteceram e estão aqui, narrados na Bíblia Sagrada. Mas eu não entendia, eu não conhecia a revelação da graça de Deus. Então hoje, o Senhor me deu esta revelação, o Senhor me fez compreender, o Senhor me fez entender, o Senhor abriu os meus olhos para que eu entendesse e hoje pudesse estar aqui, falando a você a respeito dessas verdades que estão nas cartas de Paulo, que estão nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. Porque nelas se encontram o Evangelho de Deus. Nas 14 epístolas de Paulo está o Evangelho de Deus. Então, amados, esta carta aos Gálatas, ela revela o fim da escravidão espiritual. Então, esta igreja, que foi fundada pelo apóstolo Paulo, uma igreja da graça, ela recebe esta carta do seu fundador sem nenhum louvor. Em momento algum da carta aos Gálatas, você encontra um louvor para a igreja, da parte daquele que a fundou. Em momento algum, você encontra alguma ação de graças pela igreja, pela vida daquele que a fundou. Em momento algum, você encontra algum tipo de elogio da parte daquele que fundou esta igreja. Ou seja, é uma carta severa à igreja da graça. É uma carta dura para aqueles que receberam um dia a graça e deveriam permanecer firmes nela. Esta igreja, que havia sido fundada, não é, na genuína graça do Senhor, agora vivia uma inconstância espiritual. Estava sendo perturbada por falsos mestres que estavam alterando o Evangelho. E Paulo diz algo muito sério em relação a isso, e eu já dei uma ênfase aqui na abertura da mensagem, que é Gálatas 1, 8 e 9, que ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. E o versículo 9 diz: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Seja anátema. Então Paulo disse isso por quê? Por causa dos falsos mestres, os da lei. Eles estavam sendo recebidos na igreja com a oportunidade de ensinar o anátema, com a oportunidade de ensinar aquilo que não era mais para ser ensinado. Ou seja, algo totalmente diferente do que foi ensinado por Paulo. O Evangelho da Graça, amados, ele nos ensina a viver os princípios bíblicos com alegria e com amor. Amém? Com dedicação, com contentamento. Não com tristeza, não gemendo, não se arrastando. Pelo contrário.
com disposição. E só o Evangelho da Graça faz isso, porque nos revela a verdade da obra de Cristo a nosso favor. O Evangelho da Graça nos ensina a viver a fidelidade a Deus. Não por lei, não por obrigação, mas com voluntariedade, com liberalidade. A graça de Deus nos ensina a obediência ao Senhor Jesus. A fidelidade à palavra de Deus. Porque nós entendemos pela graça que há um modo digno de se viver o Evangelho de Deus. Então, um pregador só é digno de ser chamado pregador do Evangelho. Se segura aí. E pasmem. Mas um pregador que se diz pregador do Evangelho, ele só pode ser reconhecido como pregador quando ele prega em linha com a palavra da graça de Deus. Se um pregador prega a Bíblia fora da revelação dada a Paulo, ele é um pseudo-pregador. E se ele dirige uma igreja, este lugar que ele dirige não é uma igreja, é uma pseudo-igreja. O que é isso, pastor? Parece ser, mas não é. Então ele parece ser um pregador, mas não é um pregador. Parece ser uma igreja, mas não é uma igreja. Somente o Evangelho ensinado por Paulo é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho que revela a graça do Senhor. E nós sabemos muito bem, amados, porque nós saímos, a maioria saiu desse meio, saiu de lá, dessas pseudas igrejas. Não se choque, amado. Não fique chocado. Porque isso é a verdade e tem que ser dita. Eu não estou aqui para contender com ninguém. Eu não estou aqui para confrontar ninguém. Não, não. Eu estou aqui para dizer aquilo que Deus me mostrou. E eu estou com a Bíblia na mão. Eu estou mostrando o que a Bíblia diz. Não é o que eu penso. Então, somente o Evangelho que revela a graça do Senhor, que foi dado a Paulo, é o Evangelho verdadeiro, que deve ser ensinado no lugar que se chama igreja. Se no lugar que se chama igreja é ensinado outro evangelho, amado, este lugar não é igreja. Muitos utilizam a palavra para manipular e criar o mercantilismo dentro da obra de Deus. São chamados os fariseus do século 21. E para esses, eu pergunto, o evangelho que nós vivemos aqui é interessante? Não é interessante para eles. Como que eles vão seduzir, como que eles vão prender as ovelhas de Cristo? Pregando a liberdade que há em Cristo Jesus. São pessoas que manipulam a fé das pessoas. Por isso é necessário conhecer a verdade que liberta, porque se não houver o conhecimento dessa verdade, o que há? A prisão. A cárcere. Então são crentes que vivem aprisionados. Aprisionados no quê, pastor? Na mentira. E a mentira é de quem? Do diabo. E o diabo veio para quê? Roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então o que nos dá vida em abundância? A graça do Senhor. Amém?
Por isso é necessário conhecer a verdade que liberta, é necessário conhecer com profundidade as 14 epístolas de Paulo. Mas quem gosta de ouvir falar das cartas de Paulo? As pessoas hoje preferem escutar uma história de Zaqueu. Preferem escutar a história de Ana. Preferem escutar a história da mulher, do fluxo de sangue. Preferem escutar a história do cego, Bartimeu. Preferem escutar a história de João Batista. Mas começou a falar das cartas de Paulo. Não, isso não me interessa. Isso é muito complicado. Não é bem assim. É o que as pessoas dizem. Não é bem assim. Mas como não é bem assim se está escrito? Então, amados, a maioria das pessoas não conhecem a verdade a respeito da salvação. A maioria das pessoas não conhece a respeito da obra da salvação que Cristo consumou na cruz. A maioria das pessoas, aliás, todas que não conhecem isso que nós conhecemos, todas elas temem em perder a salvação. Todas elas temem em ir para o inferno. Então elas vão para a igreja porque têm medo de ir para o inferno. Em Gálatas 1,6 diz assim: aleluia. Admira-me. Olha o que Paulo diz. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, nós, gentios, todos somos chamados à graça. Somos chamados à graça e não à lei. Amém? E olha que interessante isso, no grego, no original, esta expressão, passando tão depressa, está no telão, pastora? Por favor. Olha, a palavra é metatitremi. Metatitremi. Se não for assim a pronúncia, me perdoe, mas é isso aí, metatitremi. Metatitremi. Significa transferir a fidelidade. Significa desertar. Significa mudar. Então veja como Paulo chamou esta igreja. A igreja que ele fundou, a igreja que ele ensinou a graça, ele chamou de desertora. Porque todo aquele, amado, que deixa a graça de Deus é um desertor. Todo aquele que recebe a graça e muda é desertor. É aquele que deixou de ser fiel à graça de Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Transferir a fidelidade. Ah, não, vamos lá, porque lá eu vou servir a Deus. Mas é graça. É Paulo. Ou tem fermento? Porque Paulo diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Pronto, perdeu a graça. Já não tem mais graça. É desgraça. Por isso Paulo chama de desertor, porque é desgraça. É maldição. Estão entendendo, amados? A seriedade disso, a profundidade disso, isso não sou eu que estou dizendo. Eu não estou querendo aqui inflamar nada. Misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus. Eu estou aqui porque Jesus me mostrou isso. Isso aqui eu não estou inventando, é a Bíblia. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para outro evangelho. Então,
Paulo estava dizendo: o verdadeiro evangelho é a graça de Deus. O verdadeiro evangelho é a graça de Deus. A graça é a essência da obra de Cristo. Não é outra coisa. E eu não posso misturar lei com graça. Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Nós temos um chamado. Qual? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. 2 de Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ora, tudo provém do pastor Emílio. Não, tudo provém do apóstolo Miguel Ângelo. Não? Tudo provém da bispa Solange Brant. Ora, tudo provém de Deus. Ele é quem chama. Ele é quem justifica. Ele é quem batiza. Ele é quem salva. Ele, a obra é dele. O que os falsos mestres fazem? Olha, Jesus nos reconciliou, não é? Mas você tem que fazer um jejum, porque senão o diabo te pega. Senão você vai perder a tua salvação. Se você não consagrar a tua vida, se você não andar em santidade fazendo o jejum, matando a tua carne, você perde a salvação. É ou não é? Mas a verdade é, nada é devido ao mérito de alguém. Nada é devido a obras da carne. Nada é devido ao esforço algum de alguém. Mas tudo é devido à graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reconciliou consigo mesmo. Aleluia. O evangelho verdadeiro é a graça de Deus. E o outro? São os falsos mestres. Qualquer outro evangelho que não seja a graça de Deus revelada através do apóstolo Paulo, são falsos mestres. Aí nós podemos perceber como esses homens têm poder de seduzir. Como essas pessoas têm o poder, amados, de atrair após si tão grande quantidade de ovelhas. Porque eles não atraem após Cristo. Eles atraem após si. Eles sobem no pedestal e dizem: eu sou. Ah, mas quantos e quantos casos aqui em Pau Sul eu ouvi? Não, porque nós vamos lá em São Paulo para aquele homem pôr a mão em mim e orar que eu vou ser curado. Eu ouvi isso, eu falava: meu Deus, perdoa que eles não sabem o que estão fazendo. Por quê? Porque esses homens roubaram a glória de Deus e trouxeram para si. Gálatas 1:6. Admira-me, estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho.
admira-me. Outro evangelho. Admira-me. Estás saindo da verdade para ouvir mentiras? Admira-me estar deixando Cristo e indo após falsos mestres. Porque quem está aqui, amados, na Cristo Vive, não está vindo atrás do pastor Emílio. Você caminha junto comigo e soma força comigo. Mas você está seguindo Cristo. Em Atos 15, versículo 1 diz: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha o que eles faziam. Por quê? Irmãos, aqueles que haviam crido em Jesus. Aí se depararam com esses abençoados aqui que diziam: olha, se vocês não se circuncidarem segundo o costume de Moisés, não serão salvos. Não, mas Jesus, não, Jesus, ok, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus. Mas não é bem assim. Você precisa cumprir os rituais da lei. Você precisa passar aqui pelas águas do batismo. Porque Cristo não é suficiente. A verdade é isso, amado. Não, porque Cristo não é suficiente. Você tem que passar pelo batismo aqui. A obra não foi completa. Então nós vamos completar para você. E aí, amados, eu pergunto, depois que me foi revelado isso, depois que caiu a ficha e eu me arrependi amargamente, chorei aos pés do Senhor, eu disse: por que eu neguei a Cristo tanto tempo? Por que eu neguei a obra da salvação por tanto tempo? Mas hoje eu louvo a Deus porque, ao mesmo tempo que foi para mim muito tempo, não foi. O Senhor abriu os meus olhos logo para que eu pudesse enxergar a verdade, me reconciliar, me redimir do meu erro, pedir o perdão para as ovelhas de Cristo e começar o caminho certo. Então hoje eu entendo por que Cristo veio. Ele veio para estabelecer a nova e eterna aliança. Em Atos 15, 5, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Olha, amados, pessoas que haviam crido. Porque, olha, as pessoas que estão aí fora, nas pseudas igrejas, se você pergunta para elas: você crê em Jesus? O que elas dizem? Creio. Creio. Elas creem em Jesus, por isso elas estão lá. Então, olha a palavra: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido em Jesus, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Ou seja, Cristo veio, nós cremos que Ele é o Messias, cremos que Ele é o Filho de Deus, mas nós não podemos abandonar a lei de Moisés. Eram falsos mestres. Criam em Jesus, mas estavam ali alimentando ainda a fé na lei de Moisés. Cremos em Jesus, mas não totalmente.
Por isso eles continuavam a ensinar os rituais da lei, porque eles criam que a lei ia completar a obra de Jesus. Estão entendendo? Ó, Jesus veio, ok, ele é o nosso Salvador, mas nós temos que completar essa obra com a lei. Então os lugares, e aí autos se intitulam igrejas, estão vivendo assim, dessa forma. Nós sabemos disso. Então, Deus está aqui reforçando isso na nossa vida. Para quê? Para que essa verdade seja cada vez mais firme no nosso coração. Porque o diabo é sujo. O diabo é astuto. E ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não descansa. Ele não perde uma oportunidade, amado. Se ele achar a brecha, ele vai tentar destruir. Ele vai tentar roubar. Ele vai tentar matar esta verdade que já está em nosso coração. Então, nós temos que reforçar cada vez mais este nosso compromisso com a verdade. Nós temos que cada vez mais viver com mais intensidade esta verdade, custe o que custar. Amém? Por quê? Porque estão aí os falsos mestres. E dizendo assim, não tem problema não. Você sair de lá, você vem para cá. Amado, quem deixa a graça de Deus se afasta de Deus. Entenda isso. Quem deixa a graça de Deus está separada de Cristo. E isso não sou eu que digo, foi Paulo que disse. Quem sai da graça, quem deixa a graça, está separado de Cristo. Quem vive fora da graça, na lei, está separado de Cristo. Nunca esteve com Cristo. Está separado de Cristo. É uma campanhazinha aqui. É um óleozinho na cabeça ali. É um jejunzinho. É um batismo na piscina. É um monte. É uma vigília. É o pagar o preço, porque é o diabo aqui, porque é o diabo ali, porque eis que vejo, eis que te digo. Olha lá, mas vai perder a salvação. Ó Deus, nesse momento nós adentramos em tua presença e agora nós saímos da tua presença. É um tal de entra e sai, amado. Na graça entra e fica. Na graça é assim. Entra, Senhor, eu entrei e agora fica. Não tem mais como sair. E na lei é isso. Senhor, agora nós entramos em tua presença. E há minutos atrás estavam na presença de quem? Amado, Paulo não tolerava que se acrescentasse alguma coisa à obra de Cristo. Paulo não tolerava algum tipo de mérito humano, porque o mérito é somente de Jesus. O mérito é somente de Deus. Então a obra de Jesus é uma obra terminada. A obra de Jesus é uma obra completa. A obra de Jesus é uma obra perfeita. E afastar-se do Evangelho da Graça é afastar-se de Deus, repito. É impossível uma pessoa abandonar o Evangelho da Graça sem abandonar Deus. Gálatas 5:4. Não sou eu quem digo, é Deus, é Paulo. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Se não vive a graça, está desligado de Cristo. Olha que sério é isso. As pessoas não dão ouvidos para isso. As pessoas não se importam com isso, amados. Mas eu tenho que dizer que a pessoa que não vive a graça de Deus e vive
qualquer outra pseudo-igreja, qualquer outra coisa, menos a graça de Deus, essa pessoa ela vive um adultério espiritual. As pessoas estão assim. Nós cremos no poder de Jesus, as pessoas aí fora. Cremos num Deus Todo-Poderoso, mas por causa do diabo, então eu vou jejuar. Estão entendendo? Eu creio que Jesus tem todo o poder. Não, mas o diabo, se eu não jejuar, ele me pega. Olha, amados. É lei ou é graça? É Moisés ou é Jesus? É João Batista ou é Jesus? Não é bem assim aí fora. Não é bem assim. Aí fora é graça, mas com um pouquinho de lei. É graça, é Jesus com um pouquinho de Moisés. Porque as pessoas amam, adoram falar de Moisés. Mas eu hoje amo falar disso aqui. Eu amo falar das 14 epístolas de Paulo. Eu amo. Tenho paixão. Meu sangue ferve. Gálatas 1:7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Estão vendo? Aqueles que pervertem o evangelho de Cristo. Ui. Gálatas 3:1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou? Porque a lei enfeitiça. O diabo, amado, ele tem enganado gerações através dos falsos mestres. Mas tem assim enganado muito, e muito, e muito. E olha, é com todo o respeito que eu vou dizer isso aqui. Eu louvo a Deus que Jesus abriu os meus olhos e hoje eu tenho uma esposa linda. Porque eu tinha uma esposa feia. Estava ficando cada vez mais feia. Estava morrendo. Porque a graça da vida, a lei mata, a lei condena. A lei olha para minha esposa e fala que ela vai para o inferno, amado. Pinta o cabelo, passa batom, faz maquiagem, usa brinco, rapa a perna, rapa a axila, graças a Deus. Usa calça jeans, usa calça. A lei olha para ela e fala, vai para o inferno, vai queimar no inferno. Não, vai queimar você, ela não. Queimar você por causa da tua língua. Não ela, porque está se produzindo para o seu marido e para o Senhor Jesus Cristo. E hoje eu louvo a Deus porque minha esposa é linda. A graça fez isso. A graça deu vida e vida em abundância. Aleluia! 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 Glórias a Jesus, amado. E nós estávamos lá na lei, morrendo, aprisionados, sem vida. Sem vida. Às vezes nós observamos em casa umas fotos que eu não gosto nem de ver, mas tem lá. Umas fotos das antigas.
E a gente olha e fala, nossa, era nós, era a gente aí. Era. Alguns irmãos que, né, passaram aqui também, né, na lei, e não só na lei, quando chegaram né, na graça, e olham hoje o que são, né? Glória a Deus por isso. A transformação que a graça proporcionou. Então, meus amados, eu amo essa verdade. E eu não sou mais enfeitiçado. Você não é mais enfeitiçado. Você tem o poder hoje para vencer os falsos mestres. Você tem o poder de Deus para vencer, dizer, não, isso não é de Deus. Isso não é a verdade do Evangelho. Isso não é o verdadeiro Evangelho. Gálatas 1, 8, 9, de novo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue o Evangelho que vá além do que vos temos pregado, daquilo que já ensinamos, a graça, seja anátema. Versículo 9. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o Evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então Paulo está dizendo, se até mesmo eu vos pregar outra coisa, outra palavra diferente do que vos preguei, até eu sou um maldito. Até eu devo ser rejeitado. Foi isso que Paulo disse. 2 João 1, 9 e 10, olha. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Como é que um cego pode guiar outro cego? Não pode, amado. Não pode. Vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, aleluia, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis, amado. Aleluia, não tropeçareis em tempo algum. Amém? Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Olha, meu amado, eu vou dizer, a palavra da graça, e só a palavra da graça, nos sustenta e nos mantém firmes, bem firmes, na verdade, para não tropeçar. Eu quero ler aqui também, pastora, 2 de João, porque o que você colocou aqui para mim não é a 2 de João. 2 de João, capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Ou seja, qual que é o evangelho verdadeiro? Da graça, o que nós vivemos. Aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, ou seja, o evangelho da graça, não permanece nela, não tem Deus. Olha que sério isso, amado. Não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Então não receba na tua casa e nem vá na casa dele. Estão entendendo? Versículo 11 diz assim: porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, se eu recebo com boas-vindas aquele que não traz a doutrina que está no meu espírito, passe cúmplice das suas obras más. Olha que sério. Olha que sério, amado. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, passe cúmplice das suas obras más. Por isso, igreja, esse altar não recebe pregadores de outros ministérios. Este
altar não dá boas-vindas àqueles que trazem outra doutrina. Nós não nos fazemos cúmplices de suas obras más, porque é a Bíblia que diz que as obras deles são más. Mas pastor, amado, eu só estou falando o que a Bíblia está falando. Se alguém quiser discutir, discute com a Bíblia. Não precisa discutir comigo. Não quero discutir com ninguém. A lei são obras más. Por isso eu não ando, amado. Não ando mais com outros pregadores. Pseudo-pregadores. Por isso eu não faço parte de conselho de pastores. Porque como andarão dois juntos se um não está de acordo? Eu não estou de acordo. Eu não estou de acordo com o que eles fazem. Eu não estou de acordo com o que eles pregam. Como é que eu vou? Vou me fazer cúmplice de suas más obras e receber a justiça de Deus na minha vida? Não. De forma alguma. Ai de mim. Ai de mim. Então, assim como Paulo, eu também não agrado a homens, e sim a Deus, para poder ser e continuar sendo servo de Cristo. Romanos 16, 17, 18 diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Não é para chegar perto, não é para querer ficar perto, não é para querer andar coladinho, não, é para se afastar. Se anda em desacordo, se provoca, divisão, escândalo, dá o que falar, e papapá, e bafafá, a Bíblia manda se afastar. Noteis bem aqueles que provocam isso, porque esses tais não servem a Cristo, olha, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Esta igreja, amado, não foi levantada nesta cidade para agradar a homens. Essa igreja não foi colocada aqui nessa cidade por Deus para ser mais uma igreja, como tantas aí, pseudas igrejas. Mas foi colocada aqui nessa cidade para anunciar a verdade de Cristo, a graça de Deus. E ai de mim, amado, se pensar que algo parte ou partiu de mim. Ai de mim se eu pensar que tenha Cristo vive aqui em Pau Sul por causa de mim. Ai de mim. Tudo provém de Deus. Tudo foi o Senhor. Tudo é o Senhor. João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Está ou não está? Está. Então está consumado. Então nós vivemos isso. Gálatas 2:21. Não anula a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Nós não anulamos a graça. Mas pastor, às vezes eu tenho uma saudade de fazer uma oração com imposição de mão, com a mão lambuzada de óleo. Faz em você mesmo, irmão. Lambuza a mão de óleo e pá! Faz aí, lambuza você mesmo. Não é? Ah, pastor, tem uma saudade de ir para o monte. Eu vou para o monte todo dia agora, nesse friozinho. Esse friozinho eu vou para o Monte das Cobertas toda noite, amado. E é uma delícia. Antigamente ia lá passar frio no monte, irmão. Deus me guardou de ser comido de onça, que tem um monte aí nesse matão. Me guardou de ser picado de cobra, que tem de quilo nesse matão. Amado. Amado.
Então assim, eu não tenho saudade de nada. Eu não tenho saudade de nada. Pastor, mas nem de uma pombagira não tenho saudade. Nem de uma pombagira, mas não tenho mesmo. Não tem mesmo. O lugar deles é lá, ó, da porta para fora. Tanto que Deus mostrou isso aqui. Deus mostrou isso aqui, amados, no domingo. No domingo. Pessoa aqui na igreja de baixo, aqui, amados, fez uma arruaça. Entrou e fez uma arruaça. Tô acrescentando uma coisa, tô mentindo aqui, amado. Jaco Marcelo, o presbítero Johnny está lá na salinha, mas os dois presenciaram aí. Vieram correndo aqui avisar. Porque viram que esse rapaz entrou aqui. E vieram correndo avisar que lá embaixo entrou e fez uma arruaça. Aqui, ele, amado, eu estava para iniciar a mensagem. Eu ia começar a oração e eu vi que esse moço chegou. Ele abriu a porta devagarzinho. E ele colocou um pé aqui dentro e voltou. Ele não entrou. E mais, ajoelhou lá na porta. Ajoelhou na porta e ficou. E eu comecei a orar e ele ficou lá. Todo o tempo ajoelhado. A hora que eu terminei a oração, ele levantou. E aí o presbítero já estava do lado dele, o diácono Marcelo chegou e foram conversar com ele. Foi ou não foi, diácono? Amados, Deus reina nesse lugar. Jesus reina nesse lugar. Essa igreja é de Jesus. Pode aplaudir, porque toda a glória é para Ele, toda a glória é dele. É Ele quem guarda esta casa, é Ele quem guarda a nossa vida, é Ele quem nos guarda da língua mentirosa, é Ele que nos guarda de difamação, de calúnia, é Ele que nos guarda, amado. Porque Ele vê a nossa luta e a nossa fidelidade ao Evangelho verdadeiro. Aleluia! Nós não anulamos a graça de Deus. E, só para finalizar, eu não tenho saudade de nada da lei. De nada. De nada. Nada, nada e nada. Graças a Deus. Marcos 9:42. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Ai de mim, se eu fizer uma ovelha de Jesus tropeçar. Ai de mim, se eu começar aqui a misturar lei com a graça. Ai de mim, se eu começar aqui a querer confundir a tua mente, porque você já está com o pensamento bem claro e bem certo. Ai de mim, amado, se eu começar aqui a querer embananar, desculpa a expressão aqui, a tua mente e os teus pensamentos. Ai de mim. Então, ai desses que estão aí fazendo tropeçar as ovelhas de Cristo, porque não pregam a verdade, não pregam o evangelho verdadeiro. Ai, ai, ai. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Olha o que Jesus falou. Porque ele sabe que tem. Ele já tinha na época. Já tinha na época. Imagina agora. Muito mais. Muito mais estão aí. Fazendo tropeçar as ovelhas de Cristo. Aleluia. Amados, Paulo não tolerava a corrupção dentro da igreja. Paulo não tolerava a corrupção do evangelho. Assim eu também. Não importa a quantidade, amado. Importa a qualidade. Não importa a igreja inchada. Não. Importa viver a sã doutrina. Isso é o que importa para Deus. Deus quer isso, uma igreja gloriosa. Sem ruga, sem mancha, sem mácula. Uma igreja perfeita. Deus quer isso. Pastor, mas a igreja é feita por homens que não são perfeitos. Mas nós temos que ser perfeitos. Então, as pseudas igrejas falam isso. Não, porque ninguém é perfeito. Não, aqui nós temos que ser perfeitos.
Mas pastor, não é muita cobrança? Amado, é o evangelho que cobra, não sou eu. A Bíblia diz que nós temos que ser perfeitos. E se a Bíblia diz, é Deus quem diz. E Deus está em nós. Então este poder e essa capacidade já está em nós. Então, o que nós precisamos? É manifestar isso. Desenvolver isso, porque já está, já está pronto. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Essa igreja é isso. Eu recebo desta forma, amado. A igreja que de fato agrada o coração de Deus. Amém? Aleluia. Estão aqui. E virão aqui aqueles que Deus tem aberto os olhos para ver a verdade. Aqueles que vão viver esta verdade de modo digno e que vão agradar o coração do Pai. Porque, olha, amados, quando Deus abriu os meus olhos, eu não consultei carne. Eu não titubeei. Foi muito difícil para mim. Foi uma luta espiritual muito grande. Foi um confronto, né? Foi um conflito muito grande. Mas eu abri mão de tudo. Quando Cristo me mostrou a sua graça, eu joguei tudo fora. Todo o material que eu tinha da lei, eu joguei tudo fora. Eram livros e livros e livros, poderia se chamar uma mini enciclopédia de ensinamentos do legalismo. Uma teologia em casa. Eu tinha. Eu joguei tudo fora. E fiquei eu e Deus. Porque não foi a Cristo vive que me mostrou essa graça. Alguns irmãos não sabem, fiquem sabendo agora. O Senhor Jesus me guiou para Cristo vive depois que eu havia entendido a graça. Então hoje eu cresço na graça com a Cristo vive. E louvo a Deus por isso, porque Ele me guiou para esta igreja séria, esta igreja santa, esta igreja de compromisso com a verdade, compromisso com Cristo. Uma igreja que não tolera a corrupção do Evangelho, uma igreja que não aprova, sabe, o fermento dentro da igreja. Então, quando o Senhor abriu os meus olhos, a minha irmã, nossa irmã Tili, ela foi um instrumento de Deus para que os meus olhos fossem iluminados. Porque ela comentou alguma coisa, mas a nossa irmã Tili, ela ainda não vivia isso. Ela simplesmente acompanhava, ela ouvia. Ela estava no legalismo ouvindo a graça. Há 1 ano e meio ela estava assim. E quando o Senhor Jesus rasgou o véu dos meus olhos, tirou as escamas dos meus olhos, eu me lancei, amado. Eu me lancei nessas verdades, joguei material tudo fora, me desliguei do ministério que eu fazia parte, entreguei o ministério. E o meu líder, o meu pastor, disse, eu entreguei a igreja. Olha, a igreja está lá, as ovelhas estão lá. Não, Jesus colocou na tua mão. Pode ficar com tudo lá. Até porque quando comecei o ministério, eu não aceitei nada deles. Porque foram eles que disseram, quanto você precisa para começar o ministério? Eu disse, nada. Se Deus é na minha vida, Deus vai prover tudo o que eu preciso. E assim foi, assim é e vai continuar sendo para a glória do nosso Senhor, porque tudo provém de Deus. Então, é Ele quem está fazendo esta obra, Ele começou, Ele está mantendo e Ele vai terminar aquilo que Ele mesmo deseja fazer. Então, meus amados, eu louvo a Jesus juntamente com você por isso, porque quando eu me lancei, a minha irmã veio atrás. Porque aí então eu pude ser pastor para ela.
Porque ela disse, o que eu faço? Eu falei, conversa com teu pastor, se desliga do ministério e se lança. Se você já recebeu isso também como eu recebi, se você já crê nisso, que é assim, nós não podemos mais ficar em cima do muro. Nós não podemos, porque quando eu chamei o meu pastor, eu disse, olha, Deus tem me mostrado isso, 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 e é isso que eu vou pregar daqui para frente. É isso que Deus está me chamando para ensinar as ovelhas. Ele disse, não, isso você não pode no nosso ministério. Eu falei, por isso que eu chamei o senhor. Porque não pode andar dois juntos se um não está de acordo. Então, quero saber como vai ser. Está aqui a chave da igreja, a igreja está lá, as ovelhas, os fiéis estão lá. O que vai ser feito? Não. Continua lá com as ovelhas. Você vai pregar isso? Então, boa sorte. Ele falou assim, boa sorte. E amém. E eu estou aqui, para a glória do nosso Deus, pregando aquilo que já há 7 anos ele me mostrou. Não é? Esse ano, 4º ano de igreja, 3 anos como núcleo, uma luta constante, uma luta contínua, mas a vitória é certa. Não é? A vitória é certa. Então eu louvo a Deus por esta obra. Por que eu estou dizendo isso, amados? Porque é algo grandioso o que Deus fez, está fazendo nas nossas vidas. Então isso não pode ser menosprezado. Sabe, isso não pode ser esquecido. Por quê? Foi algo sobrenatural. Nós somos um ministério com apóstolo. Glória a Deus pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, a sua esposa, a bispa Rosana. São uma bênção, um casal abençoado, maravilhoso. São boca de Deus nesta terra. Nós amamos, nós respeitamos. Nós somos submetidos a Cristo Vive São Paulo, diretamente a Cristo Vive São Paulo, com os nossos amados bispos Rai, Solange, Brant, que também nós amamos. São pessoas maravilhosas. São pessoas especiais que Deus colocou na minha vida. Amém? Para que a bênção do Senhor chegue à minha vida e alcance a tua. Então, mas nós não podemos menosprezar. Nós não podemos, sabe, amado, deixar no esquecimento o que Deus fez na minha vida para chegar na tua vida. Então é algo grandioso. Eu sou fiel ao ministério. Eu sou fiel ao apostolado. Eu sou fiel aos meus líderes. Eu sou fiel, submisso e reverente. Por quê? Deus assim quis. Deus não revelou nada para mim para eu andar sozinho. Deus revelou para mim e revelou para mim onde eu deveria ir. E eu estou bem firmado neste lugar. Eu estou bem firmado na Cristo Vive, meu amado. Então que você também, sabe, você receba isso, que isso traga alegria para a tua vida, traga, sabe, satisfação, porque você está bem firmado, você está bem plantado num lugar firme, num lugar sólido, num lugar que tem raiz. Amém? Você não está jogado. Ontem perguntaram para mim, eu estava na academia, ontem à noite estava lá treinando juntamente com o Vinícius, estava lá fazendo um treino, e uma pessoa que ou era, não sei, de uma pseudo-igreja, estava perto de mim, me chama de Juninho, olhou, oi Juninho, tudo bem? Oi, tudo bom, e você? Tudo? E aí Juninho, tá lá embaixo ainda? Lá embaixo? Tá lá com a igreja lá ainda? Falei, estamos lá, graças a Deus, num total já de 10 anos. Regalou o olho. Porque acho que a pessoa não tem muita informação, acho que não fica muito mais aqui em Paulo Sul, não sei, mas se espantou. Por quê? Amados, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E essa porta, literalmente e sobrenaturalmente, foi Deus quem abriu. Não foi o homem, não fui eu. Então, eu louvo a Jesus, sabe, por esse algo grandioso,
Ele me colocou, né, para andar junto com esse ministério, colocou você para andar junto comigo, para andar nesse ministério. E nós somos o povo eleito, nós somos o povo mais feliz desta terra. E eu vou terminar com Romanos 1, 16 e 17, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, aleluia, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Pois não me envergonho do Evangelho. Alguém aqui se envergonha do Evangelho? Alguém se envergonha da sua igreja? Alguém se envergonha do Evangelho da graça? Não? Não? Não mesmo? Amém. Então estamos juntos nessa luta pelo Evangelho verdadeiro. Então, amados, este Evangelho, ele tem uma autoridade, é a autoridade de Deus. Então, que esta autoridade apareça cada vez mais sobre a tua vida. Que esta autoridade de Deus, deste Evangelho verdadeiro, apareça na sua vida e que todos vejam e saibam que você vive a verdade de Cristo. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar, eu quero orar junto com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo, o ressuscitado, aquele que vive e reina para todo sempre. O Deus que habita em nós, o Deus que reina neste lugar, o Deus que fundou a Cristo Vive, o Deus que fundou, que levantou a Cristo Vive para o sul, o Deus que governa este ministério, o Deus que nos guia neste ministério e não nos faz tropeçar. Pelo contrário, o Deus que nos levou ao pacto de melhores e superiores promessas para reinarmos em vida com Ele. Por isso, Pai, somos gratos a Ti por todo o bem que o Senhor fez à nossa vida, por todo o bem que o Senhor tem feito chegar à nossa vida. Pois através desta palavra, Pai, somos livres, somos curados, somos prósperos, somos abençoados, somos mais que vencedores em todas as coisas. Jesus, esta palavra transforma a vida de um homem, a vida de uma mulher. Esta palavra muda, restaura, esta palavra restitui, restaura um casamento, restaura uma vida familiar, gera uma vida familiar, gera um casamento, aleluia. Faz entender, faz o homem e a mulher entender o seu propósito nesta terra, o seu papel nesta terra. Somente esta palavra nos revela, Jesus, como devemos viver e proceder como homem, como mulher, como marido, como esposa, como filhos, como família. Somente esta palavra. E nós te agradecemos por estar nela, Pai.
Te agradecemos, Senhor, por a cada dia crescer nesta palavra. Por isso, nós não anulamos a Tua graça. O Senhor não morreu em vão por nós. A Tua morte para nós, Senhor, tem o devido valor. A Tua morte e ressurreição tem o devido valor para esta igreja, que vive por fé, que está seguindo por fé. Por isso não se envergonha do evangelho da graça de Deus. Não se envergonha do verdadeiro evangelho. Aleluia! Portanto, Senhor, te agradecemos por nos tornar livres de toda a escravidão espiritual. Te agradecemos por nos fazer livres de todo o cativeiro, pois o Senhor levou o cativo o cativeiro. O Senhor quebrou as correntes, Senhor. O Senhor nos libertou da maldição da lei. Por isso, nesta igreja, ó Deus, não há nem um pouco de fermento. Vivemos por fé e somente por fé. Nesta obra que foi completa, que foi perfeita e que é válida em nossa vida, Pai. Senhor Jesus, obrigado por nos fazer ver, nos fazer enxergar, por tirar as escamas de nossos olhos, que outrora nos impedia de enxergar estas verdades. Pois foi o Senhor quem nos revelou, foi o Senhor quem abriu os nossos olhos. Tudo provém de Ti, Senhor, e nós compreendemos isso. Estamos aqui cumprindo com o nosso chamado, cada um com o seu propósito, com a sua santa vocação. Estamos aqui para crescer nesta graça, entendendo que tudo provém de Ti. Tudo é Teu, Senhor, nada é nosso, nada é por nós, mas sim por Ti, Senhor. É pelo Teu querer, porque Teu é o querer e Teu é o realizar, Jesus. Tu tens o modo, Jesus, para realizar tudo. E aqui estamos nós, disponíveis para sermos usados por Ti, dizendo: eis-nos aqui, Senhor, para fazer em Teu nome, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. E que haja os frutos do nosso trabalho, Senhor, em Ti, porque em Ti o nosso trabalho não é em vão. Veremos os frutos do nosso trabalho neste evangelho verdadeiro. Sabemos, ó Pai, que grande é a luta. Sabemos, ó Deus, que muitos são os ataques. Muitos são os ataques, ó Deus, do maligno contra esta obra, contra este ministério. Porque aqui habita a verdade, aqui habita o Teu poder. E aqui o inimigo perdeu. Aqui o inimigo teve que sair, teve que bater em retirada, levando tudo que é dele. Porque aqui é o Senhor quem reina. Aqui é a Tua glória que brilha em nossas vidas, Senhor. Somente a Tua glória. Senhor, Deus amado e bendito, oramos, Senhor, oramos para que o Senhor venha, Deus, manifestar o Teu querer sobre este lugar. Que nada e nem ninguém, ó Deus, venha perturbar esta obra. Que toda língua mentirosa
Que toda língua que se levantar contra esta obra, que o Senhor a julgue. Que o Senhor faça, ó Deus, a tua justiça. Pois estamos aqui, ó Senhor, para anunciar a tua verdade. Para pregar e viver o teu querer, Senhor, não o nosso. Pois assim, eu te peço que esta igreja cresça. Cresça no teu poder, cresça no conhecimento, cresça na tua graça. Que viva a cura, que viva a prosperidade, que viva a alegria completa, que viva, Senhor, a harmonia, a comunhão, a união. Que viva, Senhor, aquilo que o Senhor deseja da tua igreja. Nos ensine, Pai, e nos ajude a permanecermos cada dia mais firmes e constantes na tua graça. Para que o mundo saiba, para que esta cidade saiba que nós estamos na verdade. Que nós somos detentores da verdade, a única verdade, não a outra. Não é uma mentira que estamos tentando fazer ser a verdade, mas é a verdade que vem do trono da graça de Deus. A única verdade que liberta. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa, por esta mensagem preciosa que edifica e dá herança e liberta de toda a escravidão espiritual. Que esta palavra, Senhor, alcance e abençoe os corações dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus.